Olá, boa noite. Eu me chamo Eliane, faço curso de Pedagogia na Univesp. Somos do Polo Unicel Três Pontes. Vou apresentar os integrantes, que são Eliel Silva, Elenay Ferreira, Elisângela de Souza, Luciene Garcia, Maísa Ramos e Paula Gabriel. E Eliane Freitas. E em nome do nosso grupo de pedagogia da Univesp, eu gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês hoje para a nossa defesa de trabalho de conclusão de curso. O nosso trabalho é intitulado como Educação Inclusiva para Alunos com Transtorno do Espectro Autista, UTEA, no Ensino Fundamental 1. Este trabalho foi desenvolvido de forma colaborativa por mim e pelos colegas Eliel Silva, Elenay Ferreira, Elisângela de Souza, Luciene Garcia, Maísa Ramos e Paula Gabriela. Nosso objetivo hoje é apresentar como a escola regular e os profissionais da educação podem contribuir estratégias práticas para garantir não apenas o acesso, mas o pleno desenvolvimento e aprendizagem desses alunos no início de sua trajetória escolar. Para dar início à nossa introdução e contextualização do tema, passo a palavra para o Eliel. Vai. Olá a todos. Obrigado, Eliane, pela sua colaboração. Até aqui, neste momento, nós queremos iniciar um estudo partindo da premissa que a educação é um direito de todos, ou seja, não fazer exclusão nem daquele que conhece muito, nem daquele que sabe. No entanto, nosso problema de pesquisa se centraliza nas barreiras encontradas no cotidiano das salas de aula, comuns no ensino fundamental 1, que são o início de tudo, a base por onde o aluno vai passar, e dali ele vai se formar como um ser que vai adquirir conhecimento e bases importantes para poder crescer no meio cotidiano social, absorvendo tudo aquilo que é necessário para que no futuro ele se enquadre como um bom e preciso estudante da sua própria natureza. Embora a Lei Brasileira de Inclusão, LBI, represente um marco importante para assegurar legalmente a inclusão, quando olhamos para a realidade das práticas das escolas, identificamos um grande distanciamento entre os professores. Frequentemente se deparam com a falta de formação específica, materiais didáticos que não são adaptados para a singularidade dos alunos autistas. Isso significa, na prática, que cada aluno ele não tem a sua devida atenção. Não é entregue para o aluno aquilo que a lei proporciona para ele como direito fundamental, ainda que os professores tenham a ênfase de querer realizar, não possuem em si mesmo condições e materiais adequados. De forma específica, materiais didáticos que precisam estar alinhados com o conhecimento do aluno. Alunos autistas, muitas vezes, têm uma ausência de suporte especializado para auxiliar na rotina. Socialização, interação, empatia, e não meramente uma obrigação legal de matrícula. Agora, para apresentar o impacto cotidiano desse cenário, nosso país, passa a palavra a Elianay. Já. Obrigada, Eliel. Boa noite à banca examinadora, aos professores e aos colegas presentes. Para dimensionar a importância dessa pesquisa, trouxemos dados consolidados ao Censo Escolar Nacional, abrangendo o período de 2015 a 2024. Nesse intervalo, o número de matrícula da educação especial no Brasil praticamente dobrou, alcançando um crescimento expressivo de 120%. Entretanto, os dados mais relevantes para o nosso estudo referem ao transtorno do aspecto autista, UTEA. Nesse período, o percentual de estudantes com autismo dentro da educação especial
passou de 5,6% para 40,2%. Esses números evidenciam uma realidade cada vez mais presente nas escolas brasileiras. As salas de aulas regulares recebem um número crescente de alunos com TEA, mas ainda existem desafios importantes a serem superados. Entre eles, destacam-se a insegurança de muitos docentes, cientes das demandas da inclusão e, em alguns casos, as divergências entre as expectativas das famílias e as condições que a escola consegue oferecer na prática. Por isso, mais do que ampliar o acesso, é fundamental garantir condições que promovam uma inclusão efetiva, uma aprendizagem de qualidade. Para compreender como esse processo é sustentado, precisamos analisar as bases teóricas e legais que orientam a educação inclusiva. E, para falar sobre esse aspecto, passo a palavra para Paula Gabriela. Obrigada, Helenay. Boa noite a todos. Meu nome é Paula Gabriela. Eu vou falar um pouco sobre a fundamentação do nosso trabalho. Após em uma robusta base normativa e pedagógica construída ao longo das últimas décadas no Brasil. No campo legal, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 208, é categórica ao garantir o atendimento educacional especializado. O AE preferencialmente na rede regular do ensino. Essa premissa foi reforçada pela Lei de Diretrizes e Bases, a LDB 9.394/96, que delega aos sistemas escolares a obrigação de organizar e prover adaptação curriculares e metodológicas para acolher a diversidade. Mais recentemente, o Decreto 6.571 de 2008 consolidou a Política Nacional de Educação Especial, estruturando a EE não como o substituto de escolarização comum, mas como um serviço obrigatório e complementar. Portanto, a legislação brasileira é avançada. O grande desafio é fazer com que essas normas saiam do papel e transformarem a cultura escolar para detalharmos as concepções de inserção do aluno e metodologia desse trabalho. Passo a palavra para a Luciene. Obrigada, Paula. Um ponto teórico fundamental em nossa discussão é a diferenciação conceitual proposta por autores como Mantuan entre os termos integração e inclusão. A integração escolar refere-se à inserção técnica do aluno, onde ele é apenas alocado no espaço físico da classe e cabe a ele o esforço de se adaptar ao ritmo pré-estabelecido. Já a inclusão radical contesta essa estrutura e propõe que a própria escola passe por transformações profundas em sua organização, em seu currículo e atitudes para acolher as necessidades de todos os estudantes. A abordagem qualitativa, respaldada por autores conceituados como Gil e Minayo, realiza um levantamento rigoroso de artigos, teses e documentos oficiais em bases de dados consolidados como Cielo e Google Acadêmico, buscando identificar soluções viáveis e práticas cotidianas eficazes. Para apresentar as boas práticas e pilares identificados nessa análise, passo a palavra para a Maísa. Obrigada, Luciene. Olhando para essa pesquisa que nós fizemos, buscamos entender o que realmente funciona no dia a dia da sala de aula.
para ajudar o aluno com TEA a aprender de verdade. Afinal, a inclusão não se faz apenas na presença do aluno em sala de aula, mas sim com várias ações pedagógicas concretas. As práticas pedagógicas, a primeira grande prática que literalmente destaca é a adaptação curricular planejada. Ela não significa simplificar ou reduzir o conteúdo de uma forma empobrecida, mas sim ajusta o objetivo pedagógico no foco e no tempo singular do aprendizagem de cada aluno. Em seguida, identificando uma relevância de recursos multissensorial e de apoio visuais, né? Que seria um estudante tem uma clareza e fundamentais. O uso de painéis, rotina estruturada, cartões de comunicações, materiais concretos, que ajuda a organizar o pensamento e assim ajuda a reduzir a ansiedade e a comunicação, estimula a autonomia desse aluno, tudo no ambiente escolar. Por fim, a literatura apronta um ensino colaborativo para uma estratégia de alto impacto. Essa prática consiste na parceria diária de um bom planejamento conjunto, que é com um professor, né? E um atendimento de educação especializada. Quando esses dois profissionais, eles se juntam, porque soma na inclusão e deixa o desafio um desafio mais claro para um desenvolvimento da criança, né? E existe a transição para pilares, né? Existe dessa forma, compreendendo que essa prática não acontece de uma maneira isolada. Ela sustenta e ganha força que defendemos, que é chamado os 3 pilares para o sucesso da inclusão escolar. Que é o primeiro pilar que a gente fala, é o ambiente escolar. Precisamos de uma escola acolhedora, que promova cultura, empatia, ou seja, o ativamento livre de preconceito, onde a diferença seja vista como uma potência não de barreira. E segundo pilar é a família integrada, que é a parceria entre a escola e o responsável. É indispensável. Uma família participativa compartilha a rotina da criança, caminha, sintonia com o objetivo terapêutico, pedagógico e potencializa drasticamente o desenvolvimento desse estudante. Por fim, o terceiro pilar considera a formação de docente contínua. Não pode cobrar a inclusão sem oferecer um suporte. E precisa de aquele professor capacitar o professor de uma forma teórica e prática para que ele se sinta seguro nas suas ações pedagógicas dentro de sala de aula. Agora, portanto, a prática eficácia única desses 3 pilares é o caminho para uma educação mais de qualidade. Agora, para conduzir a nossa apresentação e as considerações finais, encerramos o nosso trabalho em passos das palavras. Agora, eu passo a palavra para a Elisângela. Pode ir? Obrigada, Maísa. Chegando ao final dessa pesquisa, compreendemos que a inclusão escolar de alunos com TEA no ensino fundamental 1 é um processo complexo, repleto de desafios reais, mas que abre infinitas possibilidades de transformações social e humana. Concluímos que a inclusão bem-sucedida vai muito além do ato administrativo de efetuar a matrícula. Ela exige intencionalidade,
depende do comprometimento da gestão escolar, do apoio especializado, contínuo e do respeito mútuo entre a escola e a família. Como bem diz a frase que escolhemos para nossas considerações finais, a inclusão não acontece por decreto. Ela se constrói diariamente com intencionalidade, conhecimento, afeto e perseverança. Em nome de todo o grupo de pedagogia da Univesp do Céu Três Pontes, gostaríamos de manifestar o nosso profundo agradecimento à banca examinadora pelo tempo e pelas futuras contribuições que farão ao nosso trabalho, aos nossos professores e a todos presentes que nos acompanharam nessa jornada acadêmica. Deixo aqui meu muito obrigada, estamos à disposição.